Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 61. Com que armas combater o tentador? Penitência, penitência, penitência. Tal foi o brado da Santíssima Virgem no seu lamento, em Lourdes, nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 1858. 12 anos antes, em 19 de setembro de 1846, a mulher do Gênesis, prometida ao mundo, viera excitar suas tropas ao combate, dizendo-lhes que empregassem as mesmas armas. Ela lhes pedira que retomassem a prática da abstinência e do jejum e que retornassem ao mesmo tempo à mortificação e à oração, em particular a santificação do domingo. Também em Lourdes, Maria pediu que a oração estivesse unida à penitência. Ela recomendou particularmente a recitação do rosário e mostrou com que respeito ele deve ser rezado. 20 anos antes das censuras e advertências de Maria em La Salette, o próprio Deus havia chamado a atenção, através de uma grande manifestação nos ares, para o grande símbolo do sacrifício. Em Miguié, em 17 de dezembro de 1826, a cruz apareceu aos olhos das populações espantadas, como no tempo de Constantino, fazendo um primeiro apelo à França por sua conversão. Oração, conversão, penitência são as condições divinamente desejadas de todas as misericórdias. Como foi recebido esse tríplice apelo? Se corrermos os olhos pela superfície das coisas, não poderíamos ficar senão infinitamente desolados. Por toda parte, em todas as classes da sociedade, o amor ao prazer, o luxo, a luxúria, não cessaram de fazer todos os dias progressos crescentes. A lição de 1870 interrompeu por algumas horas esses progressos, mas logo no dia seguinte eles retomaram seu curso com furor. Desnecessário dizer a que ponto chegamos hoje. Quanto à oração, ao menos a oração pública, não ouvimos cada vez menos o seu murmúrio nas nossas cidades? Sabeis, pergunta o cardeal Pie, por que o primeiro de todos os povos, aquele que o Espírito Santo denominou de um povo de gigantes, sabeis por que ele desapareceu da terra? A Escritura vai nolo contar. Non exoverunt antiqui gigantes, qui destructi sunt confidentes virtute sui. E esses homens que se fiaram em suas forças foram destruídos. Queremos prestar justiça ao nosso século, que por mais de um aspecto é um século de gigantes. Mas em meio a todas essas maravilhas e a toda essa glória, a religião olha ao seu redor com ansiedade. Por que, ó dor, se a oração emudecer entre nós, se o Espírito deixar de purificar, de vivificar a matéria, se os homens, crendo-se autossuficientes, disserem a Deus que se retire, se a desgraça que Mardoqueu suplicava ao Senhor afastasse do seu povo quando dizia: não fecheis a boca daqueles que cantam os vossos louvores, desabar sobre nós, não tardará a vir o dia em que, sobre as ruínas fumegantes da nossa pátria e sobre os escombros dispersos da nossa civilização, as gerações dirão: esses homens gigantes não rezaram, e enquanto confiavam em suas próprias forças, foram destruídos. Graças a Deus, sob as superfícies, acontecem coisas mais consoladoras e mais tranquilizadoras. Restam milhares e milhares de almas santas que todos os dias e 100 vezes por dia elevam para o céu esta súplica. Perdoai nossas ofensas, as nossas e aquelas do vosso povo. Não o deixeis sucumbir às tentações que o assaltam de todos os lados. Livrai-nos do mal no qual está mergulhado o mundo contemporâneo. E a essas conjurações juntam os desejos de um maior poder sobre o coração de Deus, porque esses procedem do puro amor. Pai, que vosso nome seja santificado, que vosso reino venha, que vossa vontade seja feita, assim na terra como no céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio,
Que essa glória seja tal como a desejou o pensamento criador, o pensamento redentor e o pensamento santificador no primeiro dia do mundo. Que ela seja dada na sua plenitude à Trindade divina, agora, na hora em que estamos, e para sempre, até o fim do mundo terrestre, para realizar pelos séculos dos séculos, na eternidade dos céus, todo o pensamento da predestinação. A essas orações endereçadas a Deus, unem-se aquelas à Santíssima Virgem. De quantos milhões de bocas e quantas vezes por dia se elevam até o trono de Maria essas palavras de veneração, de admiração, de confiança e de amor. Ave Maria, cheia de graça. Sei que posso fazer subir até vós minhas mais confiantes orações, porque Deus está convosco. Vós sois a bendita entre todas as mulheres, mostrada ao gênero humano na desolação e no terror da sua queda, como canal de bênção pelo qual nos viria a salvação. Ademais, vosso fruto, o fruto de vossas entranhas, é o bendito, no qual reside a plenitude das misericórdias e das bondades divinas. Quantas preces diariamente se juntam a essas, sobre toda a face da terra, infinitamente variadas, como é a diversidade dos estados de alma, e como pede a vicissitude dos acontecimentos do mundo, mas todas terminando por se confundirem no mesmo desejo, o reino de Deus sobre a terra, através do desenvolvimento da vida sobrenatural nas almas. Depois vem de tempos em tempos as orações extraordinárias indicadas pelos papas. Então, de todas as partes do universo, do seio de todas as multidões, do fundo de todos os mosteiros, do pé de todos os altares, súplicas ardentes são dirigidas ao trono de Deus. Às orações privadas é preciso acrescentar a Santa Liturgia, o ofício divino e a missa, de um poder bem maior, porque a oração da Igreja, a oração da esposa que fala ao seu esposo. Por isso a seita maçônica tudo fez para suprimi-la. Ela pensou ter tido êxito em 93, ao fechar as igrejas, massacrar padres e religiosos, e nos dias atuais foi através do exílio das pessoas consagradas ao serviço divino, através das tentativas de novo fechamento das igrejas e de expoliação dos vasos sagrados, que ela reabriu a era das perseguições. Não dizei, é o cardeal Pie quem fala, que tendo a Igreja promessas de imortalidade, parece inútil rezar por ela. Existem graças muito importantes, muito necessárias, que Deus não concede à sua própria Igreja, senão em virtude das orações dos seus filhos. Quanta luz, força, santas inspirações, resoluções generosas podem descer ao coração do vigário de Cristo e de toda a hierarquia superior pelas preces, invocações e suspiros dos sacerdotes ardentes, dos humildes levitas, das virgens consagradas, dos piedosos fiéis. Ninguém pode dizer quanto isso deve ser conhecido e compreendido. Se temos uma igreja santamente governada e maravilhosamente conservada, em meio a tantos elementos de anarquia e de dissolução, se temos um Papa, Pio IX, heroicamente firme numa época de transações e compromissos universais, um episcopado e todas as ordens eclesiásticas solidamente unidas ao vigário de Jesus Cristo, não duvideis, isto se deve às orações da grande família cristã. Concomitantemente à oração, existe na Igreja o exorcismo, porque desde o segundo período da guerra declarada ao sobrenatural e à civilização cristã, nos primeiros dias da Reforma, o anjo do Apocalipse bradou: desgraça, 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 para os que habitam a terra. E um anjo ministro das vinganças do Senhor recebeu a chave do poço do abismo. Ele o abriu, e os demônios escaparam, numerosos como uma invasão de gafanhotos. Eles tinham no seu comando, como rei, o anjo do abismo que se chama em hebreu Abaddon, perdição, ruína, por oposição a Cristo, Salvador, e Apollyon, isto é, destruidor. Era com efeito o início das destruições e das ruínas,
o início da perdição através do anticristianismo. O Papa Gregório XVI, na encíclica Mirari Vos, na qual condenou a doutrina de Lamennais, disse: Vere apertum discimus puteum abissi. Esses demônios, fugidos do inferno nos dias da Reforma, ainda não foram repelidos para o abismo. A prova disso é o pensamento dos soberanos pontífices. Está no exorcismo que os papas Leão XIII e Pio X fazem rezar por todos os padres que acabam de celebrar a missa e pelos fiéis que unem suas vozes à do ministro de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Vinde em nosso socorro contra a milícia e as ciladas do demônio. Que Deus lhe faça sentir a Satanás seu império. Nós o pedimos instantemente. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que estão espalhados pelo mundo para perder as almas. Aquilo que dá o exorcismo, assim como a oração, seu pleno poder é a união que a pessoa que reza ou que exorciza tem com o Divino Redentor, enquanto Redentor, enquanto vítima de expiação. Quanto mais íntima for essa união, mais favoravelmente é acolhida a mediação entre Deus e o mundo. A grande medianeira, Maria, associou-se no Calvário ao sacrifício de Jesus e a dor da sua alma, atravessada pela espada predita por Simão, teve, como diz a Santa Liturgia, o amargor e o infinito da extensão dos mares. Aqueles que combatem sob suas ordens, pelo menos os que se encontram nas primeiras fileiras, partilham seu martírio, e é por intermédio desse martírio que reparam a iniquidade e atraem a misericórdia. Adimpleo eaque desunt passionum Christi in carne mea. Palavras misteriosas. Explicando-as, Santo Agostinho diz: Jesus Cristo sofreu tudo o que devia sofrer. Levantado na cruz, ele disse: tudo está consumado. Quer dizer, nada falta à medida dos meus sofrimentos. Tudo que foi escrito a meu respeito está agora cumprido. Os sofrimentos de Jesus estão, pois, completos. Sim, mas somente no chefe. Seu corpo místico e os respectivos membros devem ainda padecer os sofrimentos de Jesus. Somos, com efeito, o corpo e os membros de Jesus Cristo. O apóstolo era um dos seus membros. Eis a razão pela qual disse: cumpro na minha carne o que falta aos sofrimentos de Jesus Cristo. No último capítulo do Apocalipse, leem-se outras misteriosas palavras. O momento está próximo. Que o injusto pratique ainda o mal, que o ímpio se manche ainda, que o justo pratique ainda a justiça e que o santo ainda se santifique. Na terrível ameaça feita aos endurecidos na primeira parte desse versículo e na insistente exortação feita aos justos na segunda, alguns autores ascéticos viram uma lei da providência, em virtude da qual, nas grandes épocas da história do mundo, quando Deus se dispõe a mostrar o poder do seu braço, se há frequentemente entre os homens uma recrudência da malícia e da corrupção, há também uma recrudência de justiça e de santidade. A adorável providência para a qual todos os caminhos são justiça e misericórdia, gosta de fazer superabundar o bem onde abunda o mal. Ela espera que os méritos, assim como os deméritos da pobre humanidade, subam bem alto para descerem com suas misericórdias, severidades. E esses méritos ela suscita nas almas privilegiadas, às quais ela concede uma vocação de expiação e de sacrifício. Essa convicção mantém na esperança, contra toda esperança, a alma fielmente abandonada a Deus. No pior dos dias de maldade, ela se pergunta se o mal que transborda não seria secretamente compensado pelo aumento do bem oculto na intimidade das almas com Deus. É preciso que nos detenhamos um pouco longamente sobre esse ponto, porque é aqui que se manifesta a luta entre a luz e as trevas, entre as potestades deste mundo e as virtudes do alto.
Capítulo 62. Vítimas de expiação e de salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sem cessar vive a fim de interceder por nós, também incessantemente morre sobre o altar, a fim de aplacar a justiça infinita. Ele não é o único a realizar esse sacrifício de expiação. Os monges, as monjas, encerram suas vidas junto ao tabernáculo e cada dia misturam a pequena gota de água dos seus sacrifícios ao vinho do sacrifício do Redentor, para, como diz São Paulo, cumprir na própria carne o que é necessário acrescentar aos sofrimentos de Cristo para a Igreja, que é o seu corpo. Tomemos como exemplo a cartucha. Eis algumas das mortificações que a regra lhe impõe. Ao levantar-se à noite para a recitação do ofício divino, o cilício continuamente preso ao corpo, os golpes, as marcas da disciplina, a perpétua abstinência de carne, o jejum desde 15 de setembro de cada ano até a Páscoa, a abstinência de laticínios durante o Advento e a Quaresma e todas as sextas-feiras do ano, a abstinência a pão e água uma vez por semana e etc. Em nossa época, estamos habituados a considerar o ingresso nos conventos de homens e mulheres inclinados à contemplação e à penitência como obra egoística de salvação individual. É bom lembrar, a esta época, às almas capazes de heroísmo, que aí reside a primeira obra social, porque é aí que está e que sempre estará o grande poder contra o autor de todos os males que afligem a sociedade. Como diz São Paulo, não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes, contra as potestades, contra as dominações deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E é por isso que nosso Senhor nos deu essa advertência. Os grandes demônios não são expulsos, senão pelo jejum e pela oração. Há na vida de mortificação dos religiosos e daqueles que o imitam, mais ou menos de perto, no mundo, uma influência capital sobre a marcha dos acontecimentos. O inferno não a ignora, e os políticos sectários a sentem. Parece que o espírito satânico sopra-lhes no ouvido. Aí estão vossos mais temíveis adversários. Assim, sua primeira obra, ao assumirem o poder, é fechar os asilos da oração e da penitência. Felizmente para nós, os carmelos, as trapas, as cartuchas, não são destruídas pelo exílio. Continuam a funcionar no exterior, e sempre pela França e pela Igreja. Uma das considerações mais dignas de excitar toda a inteligência do homem, disse Joseph de Maistre, embora o comum dos homens se ocupe muito pouco do fato, é que o justo, sofrendo voluntariamente, não satisfaz somente por ele, mas pelo culpado, pela via da reversibilidade. É uma das maiores e mais importantes verdades da ordem espiritual. Nos seus Éclaircissements sur les sacrifices, ele diz ainda: nenhuma nação tem duvidado de que exista na efusão do sangue uma virtude expiatória. Ora, nem a razão nem a loucura puderam inventar esta ideia, menos ainda fazê-la adotar em geral. Ela tem uma raiz nas últimas profundezas da natureza humana. É a história, a esse respeito, não apresenta uma só dissonância no universo. Acredita-se, como se acreditou, e como sempre se acreditará, que o inocente podia pagar pelo culpado. Tal tem sido a crença perene de todos os homens. Ela se modificou na prática, segundo o caráter dos povos e dos cultos, mas o princípio sempre está presente. Encontramos, especialmente todas as nações concordes com a eficácia maravilhosa do sacrifício voluntário, da inocência que se entrega ela própria, à divindade como uma vítima propiciatória. Os homens sempre atribuíram o preço infinito a essa submissão do justo que aceita os sofrimentos. É por esse motivo que Sêneca, após ter pronunciado a famosa palavra, vede o grande homem em luta com o infortúnio. Esses dois combatentes são dignos de atraírem os olhares de Deus. Acrescenta logo em seguida:
sobretudo se o homem provocou o infortúnio. Orígenes, falando do Cordeiro de Deus que apaga os pecados do mundo, diz: ele serviu de expiação segundo certas leis misteriosas do universo, tendo querido muito submeter-se à morte em virtude do amor que tem pelos homens, e nos resgatou por seu sangue das mãos daquele que nos havia seduzido, ao qual estávamos vendidos pelo pecado. Essa redenção geral operada pelo grande sacrifício, Orígenes passa a essas redenções particulares, que poderíamos chamar de diminutas, mas que estão ligadas sempre ao mesmo princípio. Outras vítimas, diz ele, relacionam-se com aquela. Quero falar dos generosos mártires, que também derramaram seu sangue. A morte deles destrói as potestades malfazejas, principia a um grande número de homens auxílios maravilhosos, em virtude de uma certa força que não pode ser denominada. O cristianismo repousa por inteiro sobre o dogma da expiação, da redenção pela dor. O Salvador dos homens agiu pouco, observa o cardeal Pi, e sofreu muito. O Evangelho é conciso sobre sua vida, prolixo sobre sua paixão. Sua grande obra foi morrer. Foi por sua morte que ele vivificou o mundo. Ora, se tal é a primeira e a mais fundamental verdade do símbolo cristão, é, pois, a primeira lei moral do cristianismo que os discípulos e, sobretudo, os apóstolos do crucificado continuem o mistério de suas dores. Todos, religiosos ou leigos, podem levar sua parte, pequena ou grande, a esta obra de expiação e de salvação. Se bem que nem todos da mesma maneira. Todo cristão deve viver uma vida verdadeiramente cristã. Ora, a vida cristã não vai sem mortificação, e em virtude da comunhão dos santos, toda mortificação, todo sacrifício tem repercussão no corpo da Igreja para a expiação do pecado e também para retirar das tentações a força da sedução. Acima da vida simplesmente cristã, existe um estado místico no qual não se deve querer entrar por si mesmo, mas somente pelo chamado de Deus, controlado e reconhecido por um sábio diretor. Essa recomendação é importante. Não é raro vermos almas dirigirem ao Divino Mestre o pedido de sofrimento, no impulso entusiasmado de fervor. Deus nem sempre responde. Ele sabe, na sua presciência, que apesar talvez da sinceridade do pedido, essas almas não estão à altura de converter seus desejos em atos. Ademais, esses desejos podem dar à alma a ilusão de terem chegado à perfeição. No estado místico, que vem da predestinação divina, a alma fica estreitamente unida ao Divino Cordeiro imolado pela salvação do mundo. Ela sofre com ele, seja infligindo ao corpo as torturas que lhe são inspiradas por Deus, seja aceitando, sofrendo com o coração amoroso, aquelas que Deus lhe inflige diretamente. As vidas dos santos estão cheias de fatos que se referem a um e a outro desses casos. Em relação ao primeiro caso, tomemos, por exemplo, entre mil, o de Santa Coleta, que nosso Santo Padre, o Papa Pio X, acaba de colocar no calendário das festas a serem celebradas pela Igreja Universal. Chamada a reformar a ordem dos franciscanos, ela se entregou a expiações cuja lembrança estremece. Seu leito se compunha de alguns sarmentos. Seu travesseiro era um bloco de madeira. Ela se revestia, diz o manuscrito de Tonon, com um cilício duro e inumano. Cingia seu débil corpo com 3 cadeias de ferro que magoavam dolorosamente sua inocente carne. A venerável Catarina Emerick, que viveu de 1774 a 1824, fornece-nos um exemplo recente da expiação passiva. Nós nos demoraremos nesse assunto porque essa estática teve como missão particular, como veremos, combater a franco-maçonaria e suas obras. No dia de sua primeira comunhão, Jesus inspirou-lhe pensamento de se oferecer como vítima pela Igreja. Ao receber o sacramento da confirmação,
Foi instruída que a graça do Espírito Santo vinha trazer-lhe o dom da força para ser fiel à resolução que tomara, após essa inspiração, de sofrer tudo o que Deus lhe desse para sofrer, com o objetivo de expiar os crimes de que se tornam culpados os povos cristãos. Desde logo, ela se pôs a oferecer a Deus suas ações e seus sofrimentos, por tal ou qual fim que interessava a catolicidade. Assim, por exemplo, quando arrancava as ervas daninhas do campo de seu pai, conjurava o Senhor a extirpar a erva daninha que o homem inimigo semeou no campo da igreja. Quando as urtigas que ela apanhava deixavam-lhe nas mãos um violento ardor, suplicava ao Senhor não permitisse que os pastores de almas se deixassem desanimar pelas fadigas e sofrimentos que encontrariam ao cultivar a vinha do Senhor. Mas essas coisas eram apenas ensaios de aprendizado. Pouco depois, ela conjurou o Senhor a carregá-la com as expiações que a justiça divina reclamava. Aceito o seu sacrifício, ela sofreu, em todo o curso da sua vida, com uma paciência inacreditável, sofrimentos indizíveis e de toda a natureza. Quando completou 24 anos, Jesus fê-la partilhar o suplício da coroa de espinhos. Foi em 1798, no momento em que Bonaparte mandou aprisionar o Papa Pio VI, que se apoderou dos estados da Igreja. Ela recebeu em seguida os outros estigmas da paixão que carregou durante toda a vida. Essa pequena camponesa da aldeia de Flansk completou o pensamento desses dois gênios, Orígenes e de Mestre, que acabamos de mencionar acima, e isso no estilo não menos nobre do que o deles. Vi, disse ela um dia, a graça do Espírito Santo que perspassava as obras dos apóstolos, dos discípulos, dos mártires, de todos os santos. Vi como eles sofriam por amor a Jesus, como eles sofriam em Jesus e na Igreja, que é seu corpo. Vi como, por essa razão, eles se tornavam canais vivos do rio da graça da sua paixão reconciliadora. Muito mais, como eles sofriam em Jesus, Jesus sofria neles, e de Jesus vinham os méritos que eles transmitiam à Igreja. Vi que quantidade de conversões foram operadas pelos mártires. Eram como canais abertos pelo sofrimento para levar a milhares de corações o sangue vivo do Redentor. Nessas palavras, ela resumia todo o mistério de sua própria vida e das de tantas outras esposas de Cristo. Na época em que ela viveu, quer dizer, no começo do último século, para não falar senão do nosso tempo, outros receberam a mesma vocação. Ela própria nos diz: a Mãe de Deus repartiu esse trabalho de luta contra os sequazes de Satanás e de expiação por seus crimes entre 7 pessoas, a maioria do sexo feminino. Vi, entre elas, as estigmatizadas de Cagliari, assim como Rosa Maria Serra e outras que não posso nomear, um franciscano de Tirol e um padre que mora numa casa religiosa situada no meio das montanhas, o qual sofre de modo indizível por causa do mal que se faz na igreja. Em outro lugar, vi trabalharem comigo, da mesma maneira como trabalho, 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. Era a estigmatizada de Cagliari, Rosa Maria Serra, e uma pessoa muito doente, afligida por grandes enfermidades corporais. O franciscano do Tirol, que frequentemente vi unido a mim pelas intenções. Depois um jovem eclesiástico, que mora numa casa na qual residem vários outros padres, num país de montanhas. Este deve ser uma alma de elite. Ele está numa aflição inexprimível por causa do estado da igreja. Ele deve sofrer dores extraordinárias com que Deus o favorece. Todas as noites, ele lhe dirige uma fervorosa oração, a fim de que ele se digne fazer-o sofrer por tudo o que se fez de mal naquele dia na igreja. O terceiro é um homem de classe elevada, casado, que tem muitos filhos, uma mulher mais extravagante e excelente situação de moradia. Ele mora numa grande cidade, na qual há católicos, protestantes, jansenistas e livre-pensadores.
Tudo está perfeitamente regrado na casa dele. Ele é muito caridoso com os pobres e suporta muito nobremente tudo que lhe faz sofrer a mulher má. Catarina acrescenta: vejo ainda 100.000 verdadeiros crentes cumprindo seus deveres com simplicidade. Aquilo que a Venerável diz a respeito destes 100.000, e particularmente deste rico, que contribuíam com ela na reparação das iniquidades do mundo e na aplacação da justiça divina, é muito notável e consolador. Ela não diz que eles se impunham penitências, mas que cumpriam fielmente seus deveres e suportavam pacientemente as misérias que a providência lhes administrava. Com isso obtinham que Deus os mantivesse no número daqueles que não somente se justificavam a si mesmos, mas satisfaziam pelos outros e vinham em socorro da Igreja nas dificuldades que os maus suscitam contra ela. Em todas as horas de provações para a Igreja, Deus difundiu esse espírito de reparação e sempre lhe foi acolhido por numerosos fiéis, na medida da sua caridade e também na da graça que lhes era dada. Sempre também, nos momentos de crise, ele encontrou almas mais generosas, mais heróicas, que responderam ao chamado divino e aceitaram a missão de vítima. O autor da vida de Santa Liduia Yusmans diz com muito acerto: Deus sempre encontrou através das épocas santos que consentiram em pagar por suas dores o resgate dos pecados e das faltas. Essa lei do equilíbrio a guardar entre o bem e o mal é singularmente misteriosa quando se pensa nisso, porque o estabelecê-la, o Todo-Poderoso, parece ter querido ele mesmo fixar limites e pôr em freio ao seu todo-poderio. Por essa regra, é necessário, como efeito, que Jesus faça um apelo ao concurso do homem e que este não se recuse em prestá-lo. A fim de reparar a perversidade de uns, ele reclama as orações e as mortificações de outros. E aí reside verdadeiramente a glória da pobre humanidade. Jamais Deus foi logrado. O autor dessas linhas contou para a estupefação dos homens do nosso tempo a terrível e longa agonia da Virgem de Schiedam, e teve o cuidado de antes descrever o pavoroso estado no qual se encontrava a Europa, no tempo em que essa santa consentiu em ser vítima por esta mesma Europa, isto é, no fim do século XIV, no início do século XV, quando a cristandade começava a sair do bom caminho. Na mesma época, um pouco antes, Santa Brigitte proveu de maneira diferente as necessidades da Igreja. Ela teve de combater publicamente, ela, simples mulher, a corrupção do século, através da palavra e da ação. Viam-na percorrer todos os países da Europa, exortar os povos à paciência, ditar aos bispos, príncipes e reis regras de vida indicada pela sabedoria divina. Durante 30 anos, ela exortou os papas de Avinhão a romperem suas cadeias e retornarem a Roma. Sua vida parece-nos mais ativa do que passiva. No entanto, a enumeração das suas penitências, diz Vastovius, produziria em nós calafrios e faria crer tratar-se de invenções, se não se souber que o amor divino eleva a alma acima de si mesma. Ela experimentava dificuldades quase intransponíveis para apresentar-se publicamente e para repreender, como lhe era ordenado, os crimes dos príncipes e dos povos. Vai a Roma, dissera-lhe Nosso Senhor, e permanece naquela cidade até que tiveres falado com o Papa e com o Imperador e comunicado a eles o que te direi. A Santíssima Virgem anunciara a Brigitte o cisma do Ocidente e lhe ordenara transmitisse ao cardeal Albani o que ela lhe ditava. Informa o cardeal, por teu intermédio, que do lado direito da Santa Igreja o fundamento está consideravelmente enfraquecido, de tal sorte que a abóbada superior está fendida em vários lugares e ameaça de tal maneira ruir que muitos dos que passam por baixo perdem a vida. A maior parte das colunas, que deveriam manter-se direitas, já se inclinam até o solo, e o piso está tão deteriorado que os cegos caem ao entrar.
Às vezes, isto acontece também aos que veem claramente, caem como cegos, tropeçando nos buracos do piso. Este estado de coisas torna a situação da igreja muito perigosa, e o resultado disso aparecerá num futuro próximo, porque ela, a parte direita, sofrerá um desmoronamento completo se não for reparada. A queda fará tanto barulho que será ouvido através de toda a cristandade. Mas é preciso compreender essas coisas no sentido espiritual, ou seja, não relativamente a uma igreja material, mas à igreja. Quantas outras vítimas voluntárias poderiam evocar em todo o curso da história da igreja? Em nossos dias, vimos, entre outras, Louis Lateu, cujos êxtases muitos dos nossos leitores puderam contemplar, cujas estigmas puderam tocar. A irmã Maria Teresa fundou uma congregação, cuja única obra, poderíamos dizer, é a adoração reparadora. Em face dos monstruosos excessos do mal, a graça de Deus suscitou num certo número de corações fiéis um imenso desejo de compensar, pela dedicação do amor, os ultrajes da impiedade. Assim, outras obras nasceram desse grande pensamento de reparação. Cada uma tem sua finalidade. São tantos os gêneros de crime a expiar. Cada uma tem seu caráter particular, que aparece no lugar e na hora desejados por Deus, nesse admirável canteiro das almas, onde as flores se multiplicam ao infinito, sem jamais serem absolutamente semelhantes. Nosso Senhor permite que todas essas associações reparadoras tomem parte ativa nos seus sofrimentos, e todas juntas, unidas à Igreja de São Paulo, reproduzem na sua plenitude o mistério da sua vida e da sua morte. Enquanto uns blasfemam, outros rezam e choram. Unus orans et unus maledicens. Enquanto uns ultrajam Cristo e sua Igreja, outros se molam ao lado da Santa Vítima. A patrona de todas essas almas expiatórias é a Virgem das Sete Dores. Em 29 de dezembro de 1819, Jesus deu a Catarina Emmerich a intuição das dores de sua mãe no momento da paixão e lhe disse: "Se queres ajudar, sofre assim." Após o retorno do seu filho ao céu, Maria permaneceu na terra, até que, sob sua tutela, a igreja estivesse fortificada e pudesse selar com o sangue dos mártires a vitória da cruz. Depois, e até a última vinda do Senhor, ela não deixa faltar à igreja, em nenhuma época, membros que, caminhando em suas pegadas, tornam-se por seu sacrifício voluntário fonte de perdão e de bênção para a comunidade cristã. É, pois, essa Mãe de Misericórdia quem, segundo as necessidades e os méritos da Igreja, destina aos instrumentos escolhidos a tarefa que deverão cumprir para lutar vitoriosamente contra Satanás e aqueles que se colocam sob suas ordens. Inimicitias ponam inter te et mulierim et semen tum et semen ilius.